Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar sobre a crise na colônia portuguesa, ou seja, no Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque isso é fundamental. Ativa as notificações e dá essa chuva de like, belezinha? Sem mais delongas, hoje o canal vai ressaltar um pouquinho como foi a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Bem, a gente precisa lembrar que no final do século XVIII nós tivemos vários movimentos que já começam a pleitear junto à metrópole a emancipação, ou seja, a separação. Lembrando para vocês, tá? Primeiro, que quem ainda não assistiu, nós temos um vídeo que fala sobre esses movimentos emancipacionistas no nosso canal, tá? E segundo, que nós tivemos a Inconfidência Mineira, tá? 1789, e também nós tivemos a Conjuração Baiana, 1798, tá? Então foram movimentos que já vieram pleitear junto à coroa, né, portuguesa, a coroa lusitana, essa independência, beleza? Então é perceptível que os colonos não estavam satisfeitos com essa administração portuguesa. Bem, esquece um pouquinho, para um pouquinho aqui no Brasil. O que é que acontece? Quando a gente olha para a Europa estava vivenciando o que nós chamamos de Era Napoleônica, tá? Primeiro a gente tem a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1799. Quando chega, depois do golpe do Diretório, nós temos Napoleão subindo ao poder, 1799, e ele vai ficar até 1815. Sim, Júnior, o que isso tem a ver com a história do Brasil? Muita coisa. Porque Napoleão é o seguinte, Napoleão queria acabar com a Inglaterra. Para acabar com a Inglaterra, né, pelo mar, impossível. Por terra, talvez ele até ganhasse, mas a Inglaterra não era besta, então ela não ia se meter com o exército napoleônico por terra. Então Napoleão pensou o seguinte: vou tentar acabar com a economia da Inglaterra, ou seja, determinar o bloqueio continental. O que vem a ser o bloqueio continental? Vou ser bem direto. Se você quiser comercializar com a França, massa, tamo juntos, somos amigos. Se você não quiser comercializar com a França, virou meu inimigo. Então era mais ou menos isso. Por quê? A França sabia que se ele não estivesse negociando com os franceses, muito provavelmente estavam negociando com os ingleses. Então, como Napoleão queria quebrar a Inglaterra, era interessante ter os países europeus negociando com a França. E daí o bloqueio continental. Beleza? Só que acontece o seguinte: Napoleão vai invadir a Espanha, toma toda a Espanha. Logo depois da Espanha, vocês conhecem o mapa, sabe, nós temos Portugal. E aí ele fez a proposta ao príncipe regente, que na época era Dom João VI. Dom João VI não tinha como aceitar. Por quê, Júnior? Porque ele devia muito, negão. Devia muito à Inglaterra. Então, Dom João VI, falou com a corte inglesa e disse: olha, eu vou dizer que vou aceitar, e na penumbra de madrugada a gente pica a mula e vai para onde? Vai para o Brasil. Então, na verdade, tem alguns, inclusive, que falam sobre a fuga da corte portuguesa para o quinto dos infernos, para o Brasil, tá? Então, lembrar que há historiadores que falam sobre a inversão da metrópole. E é verdade, quando Portugal veio para cá, muita coisa se modificou. Há quem defenda que a partir de 1808, quando, na verdade, começa a ser construído esse império português aqui no Brasil, nós tivemos o início do processo de emancipação política, ou seja, de independência ou morte. Mas antes de chegarmos isso aí, vamos tentar relembrar alguns pontos que são importantes. Lembrar que a esquadra portuguesa, quando chegou ao Brasil, chegou em 1807 ainda e aportou em Salvador. Só que logo percebeu que não iria ficar ali, tá? Mas ainda assim, na Baía de Todos os Santos, fez a abertura dos povos às nações amigas. Ou seja, a partir daquele momento, o Brasil poderia comercializar com qualquer pessoa, mesmo sabendo, com qualquer nação, mesmo sabendo que as taxas para esse comércio, elas eram diferenciadas. E vai privilegiar quem? Quem levou os portugueses para o Brasil? Quem fez a proteção desses portugueses para o Brasil? Logicamente, a Inglaterra, tá bom?
Outro fato importante, além da abertura dos portos às nações amigas, é que a partir desse momento, a partir de 1808, nós temos, né, como alguns historiadores gostam de chamar, o governo joanino, porque Dom João VI, né, começa a administrar Portugal por uma de suas colônias, ou seja, o Brasil. Júnior, vocês devem estar pensando, o que é que mudou? Muita coisa. Vieram cerca de 15 mil, contando aí todos os nobres, né, as famílias, as pessoas que vieram nessa comitiva junto com Dom João VI. Então, era necessário abrigar essas pessoas, fazer biblioteca, fazer jardim botânico, fazer muitas coisas para que esses nobres não ficassem ociosos. Inclusive, conseguir casas, residências para esses nobres, certo? Então nós temos um período aí de grandes modificações, certo? Outro detalhe importante, ainda falando sobre esse período joanino, ou governo joanino, tá? É que em 1815 o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser vice-reino, de Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser, né, até mesmo porque Dom João VI estava aqui, passa a ser vice-reino de Portugal e Algarves. Júnior, o que é que muda? Tudo, papai. O Brasil deixou de ser colônia, tá? O rei de Portugal estava aqui. Agora o Brasil não é mais colônia. Então percebe-se aí mudanças políticas, administrativas, urbanísticas. O Banco do Brasil foi criado nesse período joanino, tá? Muitas coisas realmente se modificaram. Gostaria de falar uma curiosidade, já que o nosso canal fala tanto sobre curiosidades. Quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a colocar nas casas dos colonos a sigla PR, que dizia o quê? Que a partir daquele momento, aquela residência passava a ser do príncipe regente. Mas começaram a surgir outras versões, tá, para esse PR. E aí vocês podem encontrar propriedade roubada, ponha-se na rua, tá? Mais uma curiosidade aí, tá, para que a gente possa continuar o nosso vídeo hoje falando sobre o governo joanino. Quando Portugal estava se estabelecendo aqui, tá? Lembrar que quando a corte portuguesa saiu de Portugal, deixou lá, né, os ingleses tentando acabar, né, ou tentando tirar os franceses do território português. Nós também sabemos que em 1815 Napoleão caiu e, tá, os nobres portugueses as cortes portuguesas começaram a solicitar a volta de Dom João VI, certo? Então Dom João VI começou a protelar isso, começou a evitar ao máximo, mas foi muita, né, pressão para que ele voltasse. E aí tem um detalhe, se Dom João VI volta para Portugal, nós, quanto Brasil, voltaríamos a ser colônia, tá certo? E em 1817 nós precisamos também destacar um movimento também emancipacionista, tá, galerinha? Que veio à tona em Pernambuco. Um movimento que pleiteava junto ao governo federal a separação de Pernambuco das demais províncias e, diga-se de passagem, a implantação de uma república em Pernambuco, que chegou até a tomar o poder, mas passou pouco tempo no poder, e aí nós temos a Revolução Pernambucana de 1817. Muitos historiadores falam que esse movimento serviu de base para o processo de independência do Brasil em 1822. Em 1820 estoura outra revolução. Aqui no Brasil, Júnior? Não, em Portugal. A Revolução do Porto pleiteava junto ao governo, né, português, ao rei Dom João VI, que ele, mais uma vez, né, fazendo com que ele voltasse a Portugal e recolonizasse o Brasil. As pressões foram tamanha que ele acabou cedendo a essas pressões e voltou a Portugal. Ele sabia também que corria o risco de perder o trono, beleza? Então ele acaba voltando a Portugal. E aí, né, a gente sempre fala sobre isso, que ele volta para Portugal, mas deixa o seu primogênito aqui no Brasil, né? Pedrinho, deixa Pedrinho aqui, e sabe
sabia ele que, se por um acaso o Brasil se tornasse independente, com certeza, né, os lusos brasileiros indicariam Pedrinho para ser o primeiro imperador do Brasil. Então, algumas características aí desse período joanino, tá? Que vai ser iniciado a partir do momento que eu tenho a fuga da corte portuguesa para o Brasil. Perceber que vários acontecimentos da história geral também vão forçar essa fuga e fazer com que Dom João VI, junto com a corte de cerca de 15 mil pessoas, venham para o Brasil. Belezinha, galerinha? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque isso é fundamental, tá? Ativa as notificações e dá essa chuva de like. Beijo gordo pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!